Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 2 de julho e eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus e o que é um discípulo de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 28. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Jesus Cristo. Não gosto muito dessa versão quando ele diz foram unidos com Cristo no batismo. Na verdade, o texto está dizendo que nós somos, é um verbo, ele diz que nós somos batizados. Batizar significa imerger, plonger, plonger, português nem sei mais se é português, jogar alguém dentro da água, na verdade, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse texto é o que Paulo já disse também em Romanos capítulo 6, nós fomos batizados na cruz de Cristo, fomos batizados no túmulo e também fomos batizados na ressurreição. Na verdade, Deus nos colocou em Cristo Jesus quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E aqui, todos os filhos de Deus, ele diz, são aqueles que foram pela fé em Jesus Cristo, foram já unidos com Cristo Jesus, foram colocados em Cristo Jesus. O verbo se identificar seria interessante ser utilizado aqui. Deus nos identificou com Cristo Jesus. É por isso que também, além de ter nos colocados em Cristo Jesus, ele diz que Cristo, nós somos revestidos de Cristo Jesus. Deus tirou essa roupa nossa aqui e nos deu uma outra roupa. Tirou a roupa da carne e nos deu uma roupa do Espírito Santo. E então ele vai dizer, não tem mais judeu nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Isso não quer dizer que o homem não é homem e a mulher não é mulher. Se você olha, observa bem o que ele está dizendo, ele está falando, por exemplo, que não tem mais diferença de etnicidade, ou seja, não de raça, né, porque só tem uma raça, é a raça humana, mas o que ele está dizendo aqui, que na Igreja de Cristo Jesus, você não é mais só judeu, você não é mais só, digamos, romano, latino, que era a grande diferença aqui era entre grego e judeu, porque para o judeu tudo que não é todo mundo que não era judeu era grego. E havia uma separação, e ele está dizendo que essa separação não existe mais. Por quê? Porque tanto os judeus, quanto os gregos, quanto os romanos, quanto os persas, os árabes, todos foram identificados com Cristo Jesus. Principalmente esses que receberam esta verdade eterna e que se tornaram filhos de Deus. O lado social também não existe mais, escravo e livre. Falar de escravidão hoje para a gente é um escândalo, né? Mas naquela época, aproximadamente um terço da população do Império Romano era constituída de escravos. Isso quer dizer que na igreja você ia encontrar muita gente que era escrava. E ele está dizendo em Cristo Jesus não há nenhuma diferença entre o escravo e entre o patrão. E também entre o homem e a mulher, da mesma maneira. Ou seja, o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, mas o homem não é superior à a mulher não é superior ao homem. Em Cristo, os dois têm o mesmo valor, é o que ele está dizendo. Da mesma forma que um grego e um judeu, um escravo e um livre têm o mesmo valor diante de Deus. Ele está dizendo bem claro aqui, aqueles que são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O discípulo é aquele que se tornou filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Porque, na verdade, o fato de ter sido batizado em Cristo e de ter recebido a roupa de Cristo, não fomos nós que fizemos. O que nós fizemos aqui foi crer. Mas, de qualquer forma, Paulo diz também em Efésios 2 que a fé é um presente que Deus te dá. Deus te dá um presente para que você possa crer. Deus te dá um presente para que você possa se tornar discípulo de Cristo Jesus. O segundo texto e o último se encontra em 1 Coríntios 12 e verso 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados, imersos, na verdade seria, né, em um só corpo, por meio do Espírito Santo, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Ou seja, quando você bebe do Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus em você. Que você seja branco, preto, amarelo, azul, rico, pobre, não importa. A grande diferença aqui é naqueles que beberam e aqueles que não beberam. Não beber cachaça, né, minha gente? Mas beber o Espírito Santo. Olha que lindo. Deus nos deu a beber, ele diz aqui. Recebemos o privilégio de beber. Então,
o discípulo de Cristo é aquele que está em Cristo, que foi revestido de Cristo e que bebeu do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.